Shalom, glórias a Deus. Estamos aqui com mais um discipulado dos Salmos 42. Nosso comentário e a leitura vai lhe dar garantia de responder os questionários e tirar uma boa nota como discípulo do Senhor Jesus. Então vamos aqui ao nosso comentário. Esse Salmo 42 trata do anseio do salmista por Deus. Como a água de um riacho sustenta fisicamente um servo, assim o próprio Deus sustenta as pessoas espiritualmente. João 4,14. O salmista tinha sede de Deus. Ele ainda não conseguiu obter o refresco de que precisava, mas esperava encontrá-lo em breve. Precisava encontrá-lo em breve. O escritor sofreu nas mãos de inimigos atormentadores e precisava do Senhor urgentemente. No livro 1, todos os salmos, exceto 1, 2, 10 e 33, reivindicam Davi como seu escritor, menos esses, 1, 2, 10 e 33. É provável que ele tenha escrito esses quatro livros de Salmos também, embora eles não tenham o seu nome. Atos 4, 25. No livro 2, os títulos indicam Davi como escritor de 18 salmos. 18 salmos. Salmo 51, Salmo 65, Salmo 51, versículo 65, Salmo 68, versículo 70, confirma sobre isso. Mas ele também pode ter escrito aqueles com a anotação dos filhos de Coré. Salmos 42, 44 a 49 fala sobre isso. Os filhos de Coré, como está escrito em Números 26, 10 a 11, foram músicos distintos. 1 Crônica 6, 31, 48. Coré era um bisneto de Levi, que se rebelou contra a liderança de Moisés. Números 16, de 1 a 2. Vocês lembram quem era Levi? Nós estamos, desde maio de 2023, estudando a Bíblia, lendo, fazendo comentários simples, que podem ser mais profundos, depende de você querer. Você vai procurar de mim a fonte onde eu estou pesquisando, que tem coisas mais profundas que eu não quis colocar para vocês. Se você quer um estudo mais aprofundado, eu posso passar pessoalmente para quem quiser. Então, você sabe que esse filho de Coré foi bisneto de Levi. Quem era Levi? Vocês estudarem e sabem. Foram 12 tribos que foram geradas dos 12 filhos de José. E Levi era um desses filhos. Uma tribo especial, que tinha direitos especiais, que vocês também estudaram sobre isso. Quem não lembra, volta atrás para as primeiras lições, começando de Gênesis 1 novamente, para ficarem peritos na palavra de Deus, porque é tudo que precisamos. Nossos estudos seculares terão fim, mas esse estudo vai para a eternidade. Você chega lá sendo aprovado pelo Senhor por ter valorizado a sua palavra. Então, alguns estudiosos acreditam que Davi escreveu esses salmos para que os filhos de Coré os executassem. Outros acreditam que os filhos de Corá, então, algumas referências, o Corá, outro Coré. Outros acreditam que os filhos de Corá os compuseram. A grande semelhança entre o conteúdo desses salmos e os salmos e os que Davi escreveu. Então, pode ter sido porque ele fez para que eles louvassem a Deus, e pode ter sido eles mesmos. O fato aqui é a gente colocar as situações que já sabemos
Mas o que nos dá mesmo alegria é saber que aqui é a palavra de Deus e ela não mente. Os estudiosos descobrem algumas coisas, não tem problema. Deus deu sabedoria ao homem. São coisas que são verdadeiras somente para mostrar cada vez mais que a palavra de Deus é viva e eficaz. Davi, a grande semelhança entre o conteúdo desses salmos e os de Davi, que Davi escreveu. Asaf escreveu o Salmo 50, Salomão compôs o Salmo 72, Salmos 43, 66, 67 são anônimos. Então, tem salmos que não foram de Davi, foram anônimos. Tem salmos que foi escrito por Salomão, 72, e tem salmo escrito por Asaf, o Salmo 50, mas todos eles é palavra de Deus e nos interessa. Devemos usá-lo nos nossos momentos que foram semelhantes ao do salmista. Recorrer da mesma maneira que eles recorreram e tiveram êxito, porque buscaram a Deus nas suas aflições. O nome Elohim ocorre 164 vezes nesta seção dos Salmos. E o nome Jeová, que quer dizer Senhor, aparece apenas 30 vezes. Assim pode-se pensar neste livro como o livro de Elohim. Nós estamos nos Salmos 42. Contudo, alguns manuscritos hebraicos antigos uniam os Salmos 42 ao 43 como um só. Isto é compreensível, visto que o mesmo refrão ocorre em ambos. Salmos 42, versículo 5, Salmo 42, versículo 11. O Salmo 42 expressa o anseio do escritor por Deus, consiste do escritor por Deus para o significado de Masquil. Veja minha nota sobre Salmos 32. Para saber o significado de Masquil, basta ver Salmos 42. Consiste em duas estrofes, cada uma das quais termina com o mesmo refrão. Ambos os salmos são lamentos individuais. O cabeçalho identifica filhos de Corá como os escritores deste salmo. Corá, Asaf, Hermã, Etan, são todos associados ao serviço e à música do santuário no reinado de Davi. Durante o tempo de Esdra e Neemias, estão lembrando de Esdra e Neemias? Nós estamos no estudo contínuo do livro da Palavra de Deus, estamos seguindo a sequência desde Gênesis, já estamos em Salmos. Tudo que vamos vendo aqui, geralmente temos as explicações nos livros anteriores. Tudo aquilo que a gente quiser saber a mais, só é ver os livros anteriores. Eu já disse a você que a Bíblia se responde. Não precisa de ajuda de ninguém. Se você encontrar uma dúvida em um livro da Bíblia, pode ter a certeza que essa dúvida vai ser tirada na própria Bíblia. Você vai lendo, de Gênesis Apocalipse, e de repente você diz, é a resposta. Por exemplo, eu gosto muito de citar esse exemplo. Todas as pessoas procuram saber quem foi a esposa de Caim. Aí a resposta está quando você chega em Abraão, que vê Abraão casado com a irmã. Se Abraão, depois de tanto tempo, já estava casando com a irmã, imagine se Caim casou com quem? Uma mulher que caiu dos céus? Deus não tem esses negócios ocultos, não. Se tivesse assim, Deus tinha revelado. Ele casou com uma das suas irmãs. O tempo era diferente, viviam quase 900 anos. Você não sabe o dia nem a hora, mas você sabe que foi uma das irmãs. E é assim que é a Bíblia. Ela não tem necessidade de você procurar explicação em outro lugar. É uma biblioteca que resolve todos os problemas da nossa literatura. Então, nós vemos aqui Corá, Asaf, Amã, Emã e Etan,
estão todos associados ao serviço da música, do santuário do reinado de Davi, durante o tempo de Esdras e Neemias. Os cantores do templo ainda eram chamados de filhos de Asaf. Em vista do longo e contínuo serviço desses servos do templo, não podemos ter certeza absoluta de quando esses salmos foram compostos, mas se foram escritos no tempo de Davi, ou tão tarde quanto Esdras, eles ainda são associados davídicos. Eles ainda são associados davídicos, de origem de Davi. E isso parece forçar a natureza davídica dessas coleções. O escritor sofreu nas mãos de inimigos atormentadores, mas ele ansiava por Deus e a quem ele esperava confiantemente, capaz de louvar no futuro quando o Senhor o livrasse. Ou seja, em vez de beber de Deus, ele teve que beber a água de suas próprias lágrimas. Deus não estava suprindo suas necessidades naquele momento. O escritor lembrou-se com grande prazer dos tempos que encontrou refrigério espiritual no santuário de Jerusalém, mas ainda não pôde voltar para lá. Assim, o salmista encorajou-se retoricamente, lembrando-se de que novamente louvaria a Deus. Ele precisava continuar a esperar em Deus até então. No entanto, o salmista estava longe de Jerusalém e do santuário central. Evidentemente, ele estava perto da cordilheira do Hermon, que ficava ao norte do mar da Galileia. Além disso, o Vale do Jordão é bastante largo ao norte deste mar e as montanhas do Hermon erguem-se a leste dele. O Monte Mizar é uma das colinas desta zona. Ficava muito longe do Monte Sião, onde a arca morava nos dias de Davi. Nesta estrofe, o escritor se concentrou em seus inimigos e não em Deus. No entanto, ele voltou à mesma expressão de confiança com que terminou na primeira estrofe. O escritor via seus problemas como ondas caindo sobre ele, como se estivesse debaixo de uma cachoeira. Ele comparou o barulho das ondas aos seus problemas, que ele personificou como chamando um ao outro para vir e oprimi-lo. No entanto, ele acreditava que Deus permaneceria leal a ele. Durante o dia, o Senhor derramava seu amor ao salmista e à noite ele respondia louvando a Deus. Em sua oração, ele também perguntava a Deus o motivo de seu contínuo sofrimento físico e emocional. A provocação repetida de seus inimigos esperançosamente moveria Deus para libertá-los. Nós vemos Salmo 42, 3. Novamente o salmista encorajou-se com um refrão retórico. Salmo 42, 5. Quando espiritualmente secos, nós que somos crentes, quando espiritualmente secos, nós que somos crentes devemos nos lembrar que Deus é suficiente para todas as nossas necessidades. Essa lembrança nos encorajará a continuar confiando nele, enquanto passamos por períodos temporariamente angustiantes. Sejamos como Davi, confiando em Deus em toda a situação. Quero lembrar para vocês que, com a palavra escondida no coração, desde maio de 2023, nós estamos numa outra dimensão. Estamos tendo os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. Não temos mais avós chorando a morte dos seus netos. Não temos mais pais chorando a morte dos seus filhos. Porque aprendemos que, em vez de termos nossos filhos
com o celular na mão, tomando conta do mundo inteiro, mesmo dentro de um quarto. Nós aprendemos que nossos filhos têm direito a sentar numa porta, brincar, e nós, os pais, tranquilos, sentados, contemplando a beleza de uma criança brincar, da maneira como Deus requer. É necessário a criança brincar. Nós, os pais, depois desse estudo que começamos da Palavra de Deus aberta, primeira, de 7 em 7 dias, e todos os dias a Bíblia aberta em 3 capítulos dentro dos nossos lares, nós descobrimos que realmente a Palavra de Deus é viva e eficaz. Nossos filhos agora pensam diferente. Eles sabem que os pais devem ter domínio sobre eles, eles entregam os celulares antes de dormir para os pais, vão dormir tranquilos, buscando a presença de Deus. Eles, durante o dia, usam o celular sem nenhum segredo para seus pais, e aquelas mães que podem acompanham, e se não acompanhar, o celular não tem senha, não tem segredo. E não tem aqueles artifícios que se usa para esconder de tudo que se viu. É isso que Deus está fazendo. A vitória é maior do que essa. Nós temos as heranças do Senhor que estão nas nossas mãos, dizendo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então a nossa prosperidade está de uma maneira tão grande que não tem preço. Só o sangue de Jesus poderia pagar esse preço para nós termos uma casa onde dizemos: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Louvamos ao Senhor por a renovação das nossas forças físicas e espirituais, porque é um trabalho para mim, que sou a discipuladora geral do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, e trabalho para todos os discipuladores e para os discípulos. Mas no dia que a gente pensar dar algo barato para o Senhor, algo que não nos custe nada, nós estamos sendo o pior dos piores, porque Ele deu foi seu próprio Filho, sangue derramado, para que o seu Espírito habite dentro de nós. Então, com esse Espírito Santo dentro de nós, nós temos as nossas forças renovadas e não daremos nada que não custe caro para nosso Deus. É desse jeito, sacrificial, 3 capítulos por dia com a nossa família, pela manhã, à noite, ao meio-dia, culto doméstico. É isso aí que Deus nos capacitou com seu Espírito. E uma vez por semana, um adolescente no seu discipulado, ouvindo a mesma coisa que o seu pai está ouvindo na sua classe de discipulado. A sua mãe também. Toda a família tem o mesmo assunto, a mesma linguagem. Quando chegam em casa, todos se regozijando por ouvirem tudo quanto Deus falou. E todos no mesmo assunto para dizer essa parte que foi muito linda, Deus me tocou nisso aqui, Deus falou assim. A família tendo uma linguagem, que é a linguagem que Deus mais requer, porque Ele só tem compromisso com a palavra dEle. Nós louvamos ao Senhor, pelo Senhor ter nos dado o direito de sermos um ministério que vai levar essa cidade aos pés do Senhor Jesus. Células em todos os bairros, células em todas as ruas, células em toda a cidade. Discipulado em cada congregação desse ministério eficaz, todos falando a mesma linguagem. E o nome do Senhor sendo glorificado, e nós teremos o prazer de, quando o Senhor Jesus cumpriu o que Ele disse em Atos 1:11, buscando a sua igreja, nós iremos morar numa cidade onde não tem luz, porque Jesus é a luz dessa cidade. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.